conforme a Brícia me apresentou, eu sou Nina Castrezana, psicóloga clínica, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicodinâmica no ato de comer. Como assim, Nina? Você já deve ter escutado alguém falar assim: se eu tô triste, eu como. Se eu tô angustiada, eu como. Se eu fico nervosa, eu como. E esse tipo de queixa é muito comum no consultório, né? Na clínica, com os meus pacientes. Atrás do nosso ato de comer, tem muito mais que uma vontade de comer, principalmente o açúcar, uma vontade de comer lanche, pizza, bebida. Vai muito além de uma vontade. Por quê? O nosso cérebro, ele trabalha por associação. E todos nós temos uma associação primordial de alívio de tensão. Qual é esse alívio? Todos nós, quando somos bebês, instintivamente, nós temos uma dor que a gente não sabe o que é fome. Então, também, né, você começa a chorar por toda essa questão instintiva, e aí a sua mãe, ou uma cuidadora, uma babá, enfim, quem está ali responsável pelos seus cuidados, vai te dar um mamar. Isso acontece repetidas vezes na nossa vida, na infância, e aí eu tenho uma dor, eu choro, eu como, alivia. Então todos nós, depois de alguns anos, a gente continua tendo esse tipo de comportamento, porque foi o primeiro que a gente aprendeu que aliviava uma dor. Aliviava, isso nos trazia aconchego. É muito comum um bebê, quando está doente, ele quer ficar mamando na mãe o tempo inteiro. Ele não está mais com fome, mas ele quer aliviar aquela dorzinha. Instintivamente, ele mama. Depois, passa algum tempo, nós já somos crianças, e aconteceu recentemente isso, inclusive com a minha filha. Cheguei para buscá-la e a minha avó de 96 anos falou o seguinte: a Alice se assustou, mas já tá tudo bem, já passou, eu dei um copo com açúcar para ela. E eu: vó, por que você deu um copo com açúcar para ela? Não, filha, porque daí ela vai se acalmar, e ela se acalmou. Então a gente aprende que o açúcar acalma, que o açúcar acalenta num outro momento da nossa vida. E não é verdade, porque é tudo muito momentâneo. Uma outra queixa muito comum que a gente escuta, né, em consultório, são as pessoas dizendo assim: Nina, eu não consigo emagrecer. Eu já tentei todos os tipos de regime e nenhum funciona para mim. É muito difícil eu conseguir parar de comer em alguns momentos. Então, eu almoço, eu preciso comer um açúcar. Eu janto, eu preciso comer um açúcar o tempo inteiro. E nada faz com que eu pare de fazer isso. Querendo ou não, o nosso cérebro, ele trabalha por associação. Então, por exemplo, se eu te disser: não pense num Fusca. Não existe a possibilidade de você não pensar no Fusca. Você vai pensar. O teu cérebro também não responde ao não. Você falando sim ou falando não, ele vai gerar a imagem daquilo. E repetidas vezes você almoça e come um doce, almoça e come um doce. Nós somos seres instintivos. O teu cérebro vai pedir. Vou dar um outro exemplo. Às vezes uma pessoa está internada por uso abusivo de drogas e ficou um ano na clínica. Já estava bem, estava ótima. Só que quando ela saiu, a primeira coisa que ela fez foi usar droga. E a família inteira fica muito frustrada de como que aquela pessoa usou droga. Poxa, ela estava tão bem na clínica. Na clínica, ela tinha todas as associações cerebrais. Para quê? Para ela ficar bem, para ela pensar em saúde, para ela se cuidar, se amar, fazer melhores escolhas na vida. Quando ela sai da clínica, ela passa na frente de onde ela sabe que vende droga, gatilho para o cérebro. Ela encontra com a pessoa que usa droga, outro gatilho. Então ela tem uma chuva de estímulos cerebrais que fazem com que ela tenha uma fissura, uma vontade muito grande de usar droga, e ela acaba caindo em tentação. Então, quando a gente começa um processo para mudar os nossos hábitos alimentares, é muito importante que a gente pense no ambiente em que a gente vive. Isso é um ponto muito importante. Com quem você convive? As pessoas que estão à sua volta estimulam para que você seja uma pessoa mais saudável? Ou é aquela pessoa: ah, não acredito que você não vai comer. Ah, como assim? Agora você é um chato. Claro que pensando num equilíbrio, né? Porque eu não acredito numa dieta absolutamente restritiva. Isso acaba não sendo funcional para ninguém. Nós não conseguimos manter e nem devemos. Tudo que é extremo não funciona.
quando você me diz assim, Nina, eu entendi, tem uma questão de hábito, que você está dizendo, que isso tem a ver com associação cerebral. Nós temos uma primeira associação cerebral lá do mamar, mas por quê? Que tem gente que consegue se alimentar melhor e tem gente que não consegue, que o impulso é mais forte que ela. Isso tem a ver com a relação com a mãe. Tem mãe que é muito ansiosa. A criança faz, a mãe já tá lá, né? Querendo acudir, querendo entregar, como a minha avó fez com a minha filha, já deu o copinho ali com açúcar, como se fosse resolver a situação. E um colinho, um abraço, ia fazer o mesmo efeito e muito melhor, né? Que não ia gerar essa associação ruim para ela. E tem mãe que é mais negligente, que nós estamos num outro extremo. A criança chora, 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 e a mãe demora para dar um mamar para a criança, para acalentar. Melanie Klein, é uma teórica da psicanálise, ela fala da mãe suficientemente boa. É uma mãe equilibrada. É a mãe que consegue dizer para a criança, calma, a mamãe tá indo, eu já vou dar o seu mamar, mas eu estou aqui. Não é nem a mãe ansiosa e nem a mãe negligente. Com o passar dos anos, isso também vai ter uma consequência, uma repercussão da forma com a qual nós nos cuidamos. Então, quando chega alguém no consultório com problemas alimentares, seja a pessoa gordinha ou não, mas um problema alimentar, eu vou focar o quê? Nas primeiras relações dela. De uma maneira geral, quando a pessoa é mais gordinha, tem algo na relação com a mãe. E uma pessoa extremamente magra, sabe quando é aquela magreza que você percebe que não é nem saudável? Geralmente é algo com o pai. É um sintoma, né? Existe algo ali por trás, existe uma psicodinâmica familiar me dizendo algo naquele peso. E essa consciência é muito importante para você que quer mudar os hábitos alimentares. Como é minha relação com a minha mãe? Como foram as minhas primeiras experiências com a comida? Então, o nosso cérebro, por ser muito plástico, e isso é muito legal, faz com que a gente possa mandar outros comandos para ele. Faz com que a gente consiga ter outras associações. E é muito mais fácil do que parece. Então, por exemplo, e uma dica, se você é uma pessoa que depois do almoço precisa do doce, né, e fica aquela associação cerebral muito forte, você pode enganar o teu cérebro tomando um café amargo, porque você dando algo contrário ao que ele precisa, automaticamente aquela fissura por doce, ela vai passar. E isso é muito legal, a gente aprender a gerar outras associações. Em ter consciência do que você está comendo. Por que a gente só sente o gosto do bis no último da carreira? Por que quando você está comendo um lanche, aquele último pedacinho, se alguém pedir para você, você não quer entregar? Porque no último pedacinho do lanche, no último bis ali da carreira, é que você sentiu o gosto de verdade. Porque antes você estava totalmente no automático. E o que isso significa? Significa que você não tem consciência de si, que você está comendo com um outro objetivo, que não é se alimentar. É um objetivo de suprir uma carência, de suprir um vazio. E você não vai suprir com a sua comida, não é isso. Porque se fosse, você estaria ótimo, você estaria ótima. É um prazer momentâneo, não é um prazer conquistado. E se não é conquistado, ele não fica. E não adianta. Quando você for se alimentar, um exemplo, você vai comer um pão de forma industrializado com maionese. Você não precisa ser nutricionista. Você não precisa ter nenhum tipo de estudo, e eu também não tenho estudo sobre nutrientes. O que tem ali de vitamina? O que tem naquela comida que vai te gerar energia positiva, que vai te alimentar de uma forma saudável? Não tem nada. Então, o primeiro passo é gerar consciência do que você está mandando para o teu corpo. Porque o nosso corpo, que é o nosso veículo, a nossa qualidade de vida, eu preciso saber que combustível eu estou colocando. Você coloca, quando você vai abastecer o teu carro, você põe a pior gasolina para dar um problema no teu motor? Você fica andando com o teu carro sem óleo? Não, você não faz isso com o seu veículo. E por que com esse veículo qualquer coisa serve, qualquer coisa industrializada? Você precisa se organizar. E é muito mais fácil do que pode parecer. Apenas ter consciência do que come. E consciência também com o que você sente. Por que eu estou comendo nesse momento? Eu estou com fome? Eu estou triste?
Por que que eu estou triste? Eu estou ansiosa? Se eu estou ansiosa, eu estou preocupada com alguma coisa. O que que te preocupa? O que que te aflige que você está projetando na comida? O processo de autoconhecimento, ele é muito enriquecedor. Porque você consegue entender como que o teu cérebro funciona, por que que você faz algumas escolhas na sua vida e o que que você está colocando ali naquela comida. Eu costumo falar para os pacientes, né, meus pacientes que querem emagrecer, ter uma vida mais saudável, e eu digo assim para eles, quando você tiver com muita vontade de comer algo, e algo que não é saudável, é óbvio, não estou dizendo que não é para comer, se pergunte, eu realmente quero comer ou eu preciso mamar nesse momento? Isso é uma pergunta muito legal de se fazer. Então, olhe para dentro, entenda quais são as suas questões, se valorize, perceba se você está atrás de uma ditadura da beleza ou se você está atrás de uma qualidade de vida. Na maioria das vezes, a gente quer agradar o outro, porque a gente vive numa sociedade que estimula isso, agradar o outro, a aparência para o outro. Não são só as pessoas gordinhas que querem emagrecer. Já ouviu aquela expressão, toda mulher quer perder 3 quilos? Por quê? Porque não se aceita, porque quer ser boa para o outro, porque quer ser feliz, aparentar estar feliz para o outro, porque está numa estrutura esperada socialmente. Será que é esperada socialmente? Se aceite, se ame, tenha consciência do que você come, o porquê que você come. Obrigada, me siga no Insta, a gente consegue conversar um pouquinho mais, é @Nina_Castrezana_Clínica. Obrigada.